pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do cursinho Ideia. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos aprender sobre geometria molecular. Para a gente começar, a falar sobre esse assunto, o que é geometria molecular? Então, se a gente for relembrar ali a parte de ligação química, nós temos que átomos eles podem fazer ligações covalentes, A ligação covalente é quando há um compartilhamento de elétrons entre os átomos. Então, quando há esse compartilhamento de elétrons, os elétrons da camada de valência, que são os que participam da ligação, eles se repelem, Então, essa repulsão faz com que haja um arranjo molecular que é chamado de geometria molecular. Então, a geometria molecular ela é resultado da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Como eu falei, por causa da repulsão ali dos elétrons que eles participam da ligação, há aí como resultado, uma geometria molecular. Então, como observação, não faz sentido a gente falar de geometria molecular de uma ligação iônica, por exemplo, porque como a gente viu nas aulas passadas ali do IDEA, uma ligação iônica ela forma retículos cristalinos. Então, a estrutura dela é diferente da estrutura de ligações covalentes. Então, não faz sentido falar de geometria molecular da ligação iônica e da mesma forma da ligação metálica também, porque já é baseada ali na teoria do mar de elétrons e tudo, então é bem diferente da geometria molecular das ligações covalentes. Então, nós temos vários tipos de geometria molecular e nós vamos ver alguns aqui que caem mais no nosso vestibular, tá? Então, nós temos a geometria linear, geometria angular, geometria plana, geometria piramidal trigonal, geometria tetraédrica, geometria bipiramidal trigonal e a octaédrica. Essas duas últimas aqui a gente vai falar na próxima aula, então nós vamos nos deter aqui nessas 5 primeiras, certo? Então vamos ver um passo a passo de como é que a gente pode determinar a geometria molecular de um composto, de um conjunto de átomos. Primeiro, nós temos que fazer a distribuição eletrônica dos elementos participantes ali da ligação. Então, depois que a gente faz aquela distribuiçãozinha eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, a gente coloca quantos elétrons de valência cada um possui, a gente soma ali os elétrons que vão estar na última camada e a gente também determina quantas ligações elas devem fazer. Se a gente for relembrar, sempre seguindo ali a regra do octeto, para que eles fiquem estáveis. Segundo, faça as ligações de forma que todos os átomos estejam estáveis e a forma molecular seja obedecida. Terceiro, organize as ligações de forma que estejam o mais distante possível entre si. Então, como a gente viu, nos 2 slides anteriores, a gente precisa encontrar uma geometria em que as ligações estejam mais afastadas possíveis, Quarto e último passo, seguindo todos esses passos, aí você tem a geometria do composto, aí você determina a geometria do composto. Exemplo 1. Vamos ver aí uma geometria linear, Nós temos a molécula de H2, distribuição eletrônica 1s1, um elétron na camada de valência, então ele precisa fazer uma ligação para que o seu orbital fique completo, No caso aqui, ele não precisa ter 8 elétrons na camada de valência, porque senão a gente teria que adicionar aqui 9 elétrons, para que ele pudesse ter 8 elétrons na camada 2, na segunda camada. Então, como o número máximo de elétrons na primeira camada, na camada K, são 2 elétrons, então o hidrogênio ele precisa de 1 elétron para que ele possa
está na sua forma estável. Então, o que aqui a gente vai fazer, né? Qual é o procedimento? A gente coloca ao redor dos elementos a quantidade de elétrons na camada de valência que ele tem, e aí a gente faz essa ligação aqui, que é como se fosse o compartilhamento dos elétrons, certo? Então, se a gente for fazer essa ligação, nós vamos ter aqui uma molécula de H2. Então, perceba que a ligação aqui entre os compostos, né, esse arranjo entre os átomos, ele vai formar ali 180 graus, né? A gente vai ver que a ligação, ela é dessa forma linear. Outro exemplo é da molécula de CO2. Nós temos aqui o carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência, então ele precisa de 4 ligações para que ele possa ficar com 8 elétrons na última camada, né? Seguindo a regra do octeto. E o oxigênio, da mesma forma, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele precisa de 2 ligações para que ele possa ter 8 elétrons. Então, mais uma vez, a gente faz o desenhozinho. Nós colocamos aqui a quantidade de elétrons da camada de valência que tem em cada átomo. E aí a gente faz as ligações, né? O oxigênio precisando de 2 elétrons, então ele vai compartilhar aqui com os 2 o carbono. E o carbono ele precisa de 4, então ele vai compartilhar 2 com um oxigênio e 2 com outro oxigênio. Então, se a gente chegar aqui e até mesmo contar os elétrons, é bom que a gente sempre pense que o carbono vai estar compartilhando o elétron. Então, tanto o oxigênio ele conta com os elétrons do carbono, quanto o carbono conta com os elétrons do oxigênio. Então, se a gente for contar aqui, nós temos 4 elétrons mais 4, 8. E o oxigênio também tem aqui os seus 6 elétrons, que já estão na camada de valência, mais os 2 do carbono. Então, ele vai ter no final 8 elétrons, né? Se tornando mais estável. Então, analogamente ao último exemplo que a gente deu, esse arranjo aqui de átomos, ele vai dar um ângulo de 180 graus, né? Então, também a geometria será linear, dessa forma. Próximo exemplo é sobre a molécula de água, né? H2O. Então, nós temos aqui o oxigênio, a distribuição eletrônica do oxigênio, a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, nós vemos que ele precisa de 2 ligações, né? Assim como a gente viu no slide anterior. E o hidrogênio, da mesma forma, ele precisa de 1 elétron na camada de valência e ele precisa fazer uma ligação. Existe aqui uma diferença, certo? Se a gente for notar, você poderia me dizer, né? Ah, Lívia, mas por que o oxigênio vai ter essa forma aqui, essa geometria molecular? Por que não seria igual à do CO2, por exemplo? Já que ele também faz 2 ligações. A verdade é que existem diferenças nas forças de repulsão, segundo a nuvem eletrônica, certo? Aqui nós temos 2 pares não ligantes, né? Do oxigênio aqui. Os pares não ligantes, eles têm uma força de repulsão maior do que os pares ligantes, porque ali tem uma densidade de carga maior, né? Então, por isso, por a força de repulsão dos pares eletrônicos com dos pares não ligantes, né? Na verdade, com os pares ligantes serem bem maior do que entre os pares, um par ligante e outro par ligante, então eles fazem com que o ângulo de ligação aqui, né, ele seja menor. Então, dessa forma, a molécula de água ela tem uma geometria angular, certo? Próximo exemplo é da molécula de BF3. Aqui está a distribuição eletrônica do boro, que tem 3 elétrons na camada de valência e ele faz 3 ligações. Aí você acha estranho, né? Lívia, como assim? O boro ele vai fazer só 3 ligações se ele precisaria perder, por exemplo, 3 elétrons. Então, ele precisaria
ganhar 6 elétrons, né? 5 elétrons, na verdade, para que ele pudesse ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só que o boro ele é uma exceção à regra do octeto. Ele consegue se estabilizar fazendo apenas 3 ligações. Então, ele consegue se estabilizar tendo apenas 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer 3 ligações. O flúor, está aqui a distribuição eletrônica dele, precisa de 1 elétron. Então, ele precisa fazer uma ligação. Então, da mesma forma, a gente vai repetir aquele procedimento que a gente viu nos slides anteriores, né? A gente coloca aqui, cada pontinho desse é como se fosse um elétron da camada de valência. Lembrando que a camada de valência, ela é a última camada da distribuição eletrônica. Então, se a gente for somar aqui, nós temos 7 elétrons, aí a gente coloca 7 pontinhos desse. E aí, a gente realiza a ligação, certo? Então, a gente vê aqui, né, nesse caso, todos esses ângulos de ligação, eles são 120 graus, né? Eles meio que se repelem igualmente. E por que isso, né? Isso é porque eles, dessa forma aqui, nesse arranjo, né, eles estão distantes o máximo possível. Então, dessa forma que eles podem ser mais estáveis. Então, essa geometria ela é chamada de geometria trigonal plana. Agora nós temos a molécula aí de amônia, né, NH3. Aqui está a distribuição eletrônica do nitrogênio. A primeira coisa que a gente faz é a distribuição eletrônica dos elementos, que tem 5 elétrons na camada de valência, e ele faz também 3 ligações. Então, ele precisa fazer essas 3 ligações, e o hidrogênio, ele precisa de 1 elétron, né, para que ele possa ficar estável. Então, da mesma forma, você faz a distribuiçãozinha aqui. O nome dessa distribuição aqui, né, desse desenhozinho que a gente fez, é o diagrama de Lewis. Então, você pode sempre fazer esse desenhozinho. Isso aqui é como se fosse um rascunho, certo? Então, você pode colocar aqui os elétrons, né? E é bom que a gente perceba que, analogamente à molécula de BF3, o nitrogênio ele também faz 3 ligações, né? Com hidrogênio, no caso. Mas só que ele tem um parzinho ali não ligante, esses 2 elétrons aqui que ficam aqui em cima. Então, por causa desse par não ligante, por a força de repulsão ser maior, né, entre o par não ligante e os pares ligantes, relembrando que o par não ligante é esse, os pares ligantes são esses daqui, né, que fazem a ligação com o hidrogênio. Por a repulsão ser maior, então há essa deformação aqui na molécula, certo? Outra coisa também que é importante que a gente saiba é que por mais que tenha uma certa... por mais que o par não ligante ele contribua, né, para a geometria molecular, ele não participa, ele não conta como um composto, como um átomo. Então, sempre a gente considera só a geometria entre esses átomos aqui. Então, nunca o par não ligante vai participar realmente da geometria, por mais que ele interfira. Porque, como a gente viu no primeiro slide, a geometria molecular é o arranjo entre átomos. Então, o par não ligante ele não participa aí desse arranjo, por mais que ele interfira. A gente vai ver no próximo exemplo e vamos entender melhor isso aqui que eu quero falar, certo? Então, nós temos aqui uma geometria piramidal. Esses símbolos aqui, quer dizer a cunha cheia e a cunha tracejada, quer dizer que essa ligação aqui, ela está para fora do plano, ou seja, para fora da tela, né, no nosso caso. E
ligaçãozinha aqui de cunha tracejada, ela está para trás da tela. Então, essa é a anotação, tá? Como último exemplo, nós temos a molécula de CH4, nosso metano, né? Que tem 4 elétrons na camada de valência e ele possui 4 ligações. Então, nós vimos também que o hidrogênio, a atribuição anatómica dele é um S1, ele tem um elétron na camada de valência e faz uma ligação. Aqui nós temos como vai ficar a geometria molecular, né, do CH4. Aqui vai ser o arranjo, a geometria, em que as ligações elas vão estar mais afastadas possíveis. Então, se a gente for notar aqui, é exatamente a forma de um tetraedro. Eu falei no slide passado sobre o nitrogênio, né, que tem uma pirâmide trigonal. E se a gente for perceber aqui, o hidrogênio que está aqui em cima, ele está contando na geometria. O que não aconteceu no NH3 com par não ligante, né? Então, a gente pode notar, né, que a geometria molecular só leva em consideração os átomos, as ligações entre os átomos. Então, repetindo, por mais que os pares não ligantes eles interfiram na geometria molecular, eles não participam ali da geometria, certo? Então, essa geometria é chamada de geometria tetraédrica. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e ótimos estudos para vocês.